Torcida Tricolor, muito bom dia. Estamos aqui no ar para falar de 3 notícias muito importantes sobre o Fluminense. Por quê? Porque a venda de ingressos para a partida de amanhã contra o Corinthians teve uma mudança bem ruim, cara. Uma situação bem desagradável que está acontecendo com o torcedor Tricolor que vai a São Paulo apoiar o Fluminense. A gente vai comentar isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre uma declaração importante do Felipe Melo, falando sobre o seu futuro no Fluminense, os rumos da sua carreira. A gente vai comentar isso aqui nesse vídeo também, além de falar do assédio de clubes europeus a uma joia do Fluminense, que não para de crescer. A gente vai comentar tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Então, peço antes de eu começar com as notícias para você deixar o like aqui no vídeo, embaixo aqui, tem um botãozinho do joia assim, ó. Se você puder clicar ali, dá uma moral absurda pra gente que tá todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense aqui no YouTube, para você, Tricolor, ficar muito bem informado, tentando aí compilar todas as notícias do Fluminense em um só lugar para você. Beleza? Então eu peço essa ajuda aí, essa moral, deixando o like também, né? Convido sempre você que está nos assistindo a deixar um comentário com seu nome e o lugar de onde você nos assiste. O YouTube não dá essa informação pra gente de maneira específica. Então comenta aí, bairro, cidade, país, quem sabe? Comenta aí de onde você nos assiste, que eu gosto sempre de saber disso. E aproveita, né, todo o comecinho de vídeo aqui para mandar um abraço para a galera que deixou o comentário nos últimos vídeos. Então, aproveitar aqui, né, para mandar um abraço para o George, que está lá em Volta Redonda assistindo a gente, para o Douglas de Batatais, em São Paulo, para o Antônio Luiz de Juiz de Fora, para o Dalmo de Quissamã, no interior do Rio, para o Salles de General Severiano, no Rio Grande do Norte. Um abraço aí para essa galera que está sempre ligadinha aqui na Central, dando essa moral para a gente, assistindo aí e comentando de onde está nos assistindo, né? Então vamos lá, galera, vamos começar a falar sobre o Corinthians e Fluminense de amanhã, né? O Fluminense poupa o time no meio da semana, o Fernando Diniz diz que é visando a partida contra o Corinthians no sábado, no domingo, amanhã, além da partida de volta da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, né? Enfim, partida importante, Campeonato Brasileiro, o Corinthians está mal das pernas, está na zona de rebaixamento, o Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu engrenar lá, e o Fluminense querendo voltar ao caminho das vitórias, né? Já são 3 jogos aí sem marcar gols, não acho que seja, né, motivo para crise, nem motivo para desespero, mas sim, é um fato, claro, pontuando que o último jogo foi com o time reserva. Isso, claro, pesa, mas o Fluminense precisando voltar vencendo o Campeonato Brasileiro, já que perdeu o último jogo para o Botafogo do Rio de Janeiro, lá no Engenhão. Beleza? Então vamos lá. Torcida Tricolor querendo ir para o jogo. Partida domingo, 4 horas da tarde, é um horário até bom para você ir a São Paulo, não é uma viagem longa, né? Para quem não está por dentro, você de ônibus ali faz em 6, 7 horas um Rio-São Paulo, né? Então muitos tricolores do Rio querendo ir, além, claro, da galera que mora em São Paulo, tem muito tricolor em São Paulo. Acabei de mandar um abraço aqui, por exemplo, para o Douglas, né? Que é do interior de São Paulo, Batatais. Enfim, tem muito tricolor por lá. E a galera tá querendo saber de ingresso, né? Eu mesmo pretendo ir ao jogo, né? Vou ao jogo amanhã e estava procurando essa informação. O que aconteceu? Já tinha saído que ia começar a venda na quinta-feira e não abriu a venda. Teve problema, ficou fechada e ia reabrir na manhã de hoje, sábado, dia 27, às 10 da manhã. Fui lá, eu e vários tricolores no site para comprar o ingresso e nada de conseguir comprar. Quando eu tentei comprar, fiz lá cadastro em 2 sites do Corinthians para conseguir comprar o ingresso, chegava lá na hora, só tinha ingresso para o Oeste, sei lá das quantas, que era um setor de torcedor do Corinthians, de R$300. Né? Vale lembrar que para essa partida o preço é R$100. O torcedor do Fluminense fica no setor sul, que é o setor de visitantes, né? R$100, R$50 a meia entrada. Só tinha esse setor de torcedor do Corinthians a 300. E aí eu fui dar uma olhada, eu falei, pô, não é possível que esgotou. Eu fui dar uma olhada, todos os tricolores comentando nas publicações que não tinham conseguido comprar ingresso, que não estava liberado de fato. O Corinthians não liberou a venda para visitantes. E aí agora o Fluminense botou uma atualização lá no post com as informações de ingresso, falando sobre como vai acontecer a venda para a partida de amanhã. Eu vou abrir aspas, tá, para o que está escrito aqui. Não haverá venda online. Os ingressos serão vendidos apenas no dia da partida, 28 de maio, domingo, a partir das 2 horas, na bilheteria visitante, no portão G do estádio. Esse é o comunicado que o Fluminense postou. Claro, isso aí não é culpa do Fluminense, é um erro lá do Corinthians, mas agora só vai ter venda física, presencial, no estádio. E pior de tudo, o jogo é às 4 da tarde. A venda vai abrir às 2. Imagina a fila que não vai dar. Imagina o perrengue que não vai ser para o torcedor tricolor que é nesse jogo. Gente, não dá. 2 horas de venda só. No dia do jogo, na bilheteria visitante, que é uma bilheteria. Gente, peraí, cara. Que falta de respeito, que descaso do Corinthians com a torcida do Fluminense. Pô, isso não se faz não. E assim, o Fluminense tem vários problemas aí na venda de ingresso e tal. Mas isso aí, essa sacanagem, o Fluminense nunca fez com ninguém, não. Pelo menos eu não me lembro. Se já fez, comenta aí e tal, mas eu não me lembro. Isso é uma sacanagem das grandes, cara.
com a torcida do Fluminense. A gente vai ter que pegar uma fila enorme, perto da hora do jogo, lá no portão G do estádio para comprar o ingresso de maneira física. Cara, um absurdo isso, tá? Isso é um absurdo, um descaso com o torcedor do Fluminense, bola fora, pesada do Corinthians nessa situação, beleza? Mas vamos lá, vamos partir para a próxima notícia, porque eu quero falar do Felipe Melo. Gente, Felipe Melo deu entrevista no Flow Esporte Clube, né? Podcast, falou ali sobre diversas coisas, e eu queria destacar nesse vídeo aqui uma declaração dele quando perguntado sobre fim de carreira, né? Vale lembrar, o Felipe Melo tem contrato até o final de 2023 com o Fluminense. A gente está aqui, ó, no momento que eu gravo, 27 de maio, né? Daqui a um mês, um pouquinho mais de um mês, o Felipe Melo poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, já que o contrato dele com o Fluminense se encerra no final dessa temporada. Então, muita gente já partia do princípio de que o Felipe Melo se aposentaria após o fim de 2023. Mas ele é um jogador bastante fominha, né? A gente sabe como é que o Felipe Melo é, enquanto ele conseguir ter condições de atuar profissionalmente, principalmente em nível de Série A gente sabe que ele vai querer continuar. Nessa temporada, ganha a posição de titular. Hoje o Felipe Melo é titular do Fluminense ali na zaga, né? Formando dupla de zaga com o Nino. Depois que o Manuel machucou, o David Braz ficou jogando, mas ali na reta final já de recuperação do Manuel, o Felipe Melo ganha a posição. Joga lá contra o Sporting Cristal. Eu nem achei que ele estava tão mal na partida, mas ele falha no gol do Sporting Cristal, toma um amarelo, sai no intervalo. Entra o Vitor Mendes, que agora está afastado pela questão lá da operação penalidade máxima. E aí o Felipe Melo vai titular na final contra o Flamengo, vai muito bem e ganha a posição. O Fernando Diniz confia muito no jogador, gosta muito dele. Hoje o Felipe Melo é o quarto zagueiro do Fluminense, né? Dupla de zaga Nino e Felipe Melo de titular, o que, claro, né, dá um pouco ali de confiança, vamos dizer assim, um pouco de moral para o jogador. Às vezes pensar numa extensão de contrato, pensar em jogar um pouco mais. Se no começo do ano o Felipe Melo estava ali, né, reserva do Fluminense, muita gente falando, pô, já não dá mais para ele, não aguenta mais jogar, ele conseguiu dar essa volta por cima. Por mais que tenha muita gente que seja crítica a ele, tá? Ele já mostrou que ele consegue jogar. Pode não ser o zagueiro ideal para você que está assistindo, talvez até para mim não seja, mas ele consegue jogar a nível Série A. Então ele falou sobre essa possibilidade de se aposentar no final da temporada ou renovar o seu contrato. Eu vou abrir aspas para o Felipe Melo aqui, ó. Não sei se vou renovar. Vamos ver em julho como vai ser minha carreira, se vou parar em dezembro ou não. Estou aproveitando e desfrutando ao máximo. E graças a Deus estou no Fluminense com o Diniz, que aí eu desfruto mais ainda. Então ele vai mais ou menos nessa linha do que eu falei, né? Que em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então se ele decidir que vai continuar jogando, provavelmente em julho o Fluminense vai conversar com ele ali para renovar o contrato ou falar, Felipe, mesmo assim, valeu, cara, um abraço. Para 2024 a gente está pensando em outra coisa. Então a gente vai ter essa definição aí, porque o jogador vai definir se vai aposentar ou não. Então, está em aberto a possibilidade. Claro, o Felipe Melo já tem 40 anos, não é isso? Ele é de 83. Se ele não tem 40 anos, ele vai fazer agora. Vou checar aqui agora, ó. Nesse momento. Ó, ele tem 39 anos, só que daqui exatamente não, né? Daqui a um mês, menos um dia 26 de junho, ele faz 40 anos, uma idade bastante avançada para um jogador de futebol. Então ele vai decidir aí se vai se aposentar ou não. Se ele não decidir que quer jogar, que ainda consegue jogar, a gente tem vários jogadores aí que passam dos 40, tá? Até outro dia o Nenê estava aqui no Fluminense com mais de 40, né? Se ele decidir isso, vai conversar com o Fluminense a possibilidade de estender o contrato ou não. Eu, particularmente, dando minha opinião aqui sentadinho no meu quarto, tranquilão, né? Que é sempre muito fácil de fazer, eu diria que acho que o melhor para o Felipe Melo é não renovar o contrato, é se aposentar, tá com 40 anos, se aposentar enquanto tá bem, vamos botar assim, né? Tá conseguindo ser titular no Fluminense. Se Deus quiser, se aposentaria com o título de Libertadores, né? E é isso. Eu não acho que valeria a pena, o salário do Felipe Melo é alto, vai ficar mais um ano no Fluminense. Eu não sei se agora, em 2023, ele está sendo útil. Mas será que daqui a 1 ano e 6 meses, né? Porque o final de 2024 é 1 ano e 6 meses daqui, ele vai continuar conseguindo atuar em alto nível? Será que ele vai continuar conseguindo ajudar o Fluminense? O salário do Felipe Melo, repito, não é baixo, né? A gente não tem o valor exato ali, mas boatos rolam de cerca de 600 mil reais. Não é um salário baixo. Então, ao meu ver, eu acho que o melhor para todo mundo era o Felipe Melo já final dessa temporada buscar se aposentar e, quem sabe, né? Já deixou meio que claro aí que gostaria de ser treinador, é um cara que eu acho que tem até o perfil de treinador de futebol, poderia, né, buscar cursos e, quem sabe, voltar ao Fluminense em outro cargo. É o que eu acho que seria melhor, mas claro, quem tem que saber é o jogador, quem tem que saber é a diretoria do Fluminense no planejamento, mas fato é, Felipe Melo deixa em aberta a possibilidade tanto de se aposentar quanto de renovar o contrato com o tricolor. Beleza? Vamos para a última notícia desse vídeo aqui, porque eu quero falar desse garoto, que é uma joia do Fluminense e cada vez mais está atraindo assédio de clubes europeus. Estou falando do jovem Cauã Elias, de 17 anos, destaque do Sul-Americano Sub-17, artilheiro da competição com 5 gols, jogador da base do Fluminense,
que tem uma multa, meus amigos, de 280 milhões de reais. Cauã Elias, para quem assistiu a partida contra o The Strongest, fez sua estreia profissional. Não conseguiu se destacar, não conseguiu fazer muita coisa, mas claro, né, gente? Vamos dar uma absolvida, né? Vamos pegar leve com o garoto. Primeiro jogo dele como profissional, 17 anos, numa altitude. Com o Fluminense perdendo, o time todo cansado, ele entrou numa altitude. Assim, na boa, eu não vou cobrar nada desse menino, tá? Não tem nem o que falar, tá? Mas fez sua estreia profissional pelo Fluminense, né? Ele que é um camisa 9, centroavante, ainda tem isso, né? Que ele entrou mais ali pelas pontas. Mas ele é camisa 9, é 9zão mesmo, centroavantão, né? Fazedor de gol. Enfim, fez a sua estreia aí contra o The Strongest, mas segue atraindo cada vez mais interesse de clubes europeus. Agora o portal IG informa que tem 3 clubes que estão monitorando bem de pertinho a situação do jogador. Esses clubes são o Porto de Portugal, o Watford da Inglaterra e o Brighton também da Inglaterra. Tá? O Porto, a gente sabe, contratou o Evanilson há pouco tempo, é um clube que olha muito para esse mercado sul-americano para pegar esses jogadores jovens mais baratos, desenvolver e revende por muito caro lá na Europa. O Evanilson é um exemplo, tem a possibilidade dele ser vendido nessa janela aí. O Porto pegou ele baratinho aqui no Fluminense, acho que foi 13 milhões de euros, dos quais o Fluminense viu só 30%, salvo engano. Foi um valor bem baixo que o Fluminense recebeu. Enfim, não é nem o foco desse vídeo aqui, mas eu fico bastante chateado quando eu lembro dessa situação. O outro clube citado é o Watford, com quem o Fluminense já fez muitas negociações, né? Vale lembrar, o Matheus Martins saiu agora, foi justamente para o Watford, né? Udinese barra Watford. Quando ele foi vendido, saiu que ele estava indo para o Udinese, mas é o mesmo dono. Né? É tipo o City e o Bahia, hoje são do mesmo dono. O Botafogo do Rio de Janeiro e Lyon são do mesmo dono, né? Ele foi vendido para o Udinese e repassado ao Watford. Ele está jogando no Watford, tá? Mas é do mesmo dono ali, do mesmo conglomerado. O Matheus Martins foi para lá, o João Pedro, né, revendido justamente para o Brighton, vou falar aqui. Não, foi para o Brighton. O João Pedro foi justamente para o Brighton, até confundi por um segundo. Justamente para o Brighton, vou falar daqui a pouco, também foi vendido para o Watford. E Richarlison antes, né, também vendido para o Watford, agora está no Tottenham, mas passou pelo Everton nesse meio do caminho. Então, voltando aqui no João Pedro, vendido para o Brighton, e é o terceiro clube interessado no Cauã Elias, o Brighton. Repito, comprou agora por uma grana bem alta o João Pedro, que estava se destacando no Watford. O Brighton tem ali entre seus destaques, né, da campanha que ele vem fazendo na Premier League vários jogadores sul-americanos justamente dessa captação. Sim, alguns deles já jogavam no futebol europeu e o Brighton captou, beleza. Mas também tem essa captação na América do Sul. Acho que eles enxergam bastante essa possibilidade de jogadores sul-americanos agregarem lá na Premier League, jogadores que acabam saindo mais baratos daqui para eles lá. Então são esses 3 times de ouro no Cauã Elias. Repito, multa de 280 milhões de reais. Aí cabe ao Fluminense se portar, ter a firmeza de negociar o jogador bem. Talvez não pelo valor da multa, que é um valor bem alto, mas por uma venda decente, né? Não vender por migalhas, como a gente vem vendendo muitos jogadores. Inclusive, eu achei que o Matheus Martins foi mais um vendido por um preço muito barato, muito aquém do que o Fluminense poderia negociar. Beleza? Então tá aqui as 3 informações desse vídeo aqui. Muito obrigado a você que me assistiu até o final. Reforço o pedido para você deixar o like e deixa um comentário aí o que você achou. Felipe Melo tem que renovar o contrato, tem que se aposentar. Cauã Elias, tá? Tem esperança de ver esse moleque brilhando no profissional ou você acha que o Fluminense vai vender ele logo? Deixe seu comentário aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.